aqui em Portugal. Boa tarde para quem está no Brasil. Sejam todos bem-vindos. Já não temos um live, já há algum tempinho. Não assim muito, mas já há algum tempinho. Vão-me dando aqui um olá. E digam-me aqui também se já assistiram à nossa nova Masterclass. Não sei se sabem que temos uma nova Masterclass gratuita de Feng Shui com a Mary Diamond e, portanto, ela é uma professora bastante reconhecida a nível internacional, portanto ela é mestra de Feng Shui e trabalhou, portanto, desde não sei se conhecem o livro O Secret, portanto o segredo em português, e ela, o livro neste caso, portanto, ela teve no documentário, não especificamente no livro, no documentário, e trabalhou com várias várias celebridades internacionais a harmonizar as suas casas, então o conhecimento que ela tem é muito impactante. Se ainda não assistiram, assistem, porque é uma coisa tão simples que umas pequenas mudanças e o impacto enorme que pode ter na nossa vida. É completamente gratuito, para quem ainda não sabe o que é que estamos a falar. Portanto, é a nova Masterclass, chama-se mesmo o Feng Shui, e se quiserem assistir podem se inscrever através do link na nossa bio. Entretanto, também podem falar aqui comigo nos comentários, dizerem onde estão, se também se sabem o que é o Feng Shui, se é a primeira vez que estão a ouvir falar. Isto não é o tema da live de hoje, mas entretanto, só para saberem, portanto, que temos esta masterclass a decorrer até dia 6, em caso de estarem a questionar até que dia, portanto, podem assistir. Podem selecionar o horário que for mais conveniente e está disponível até dia 6 de agosto. Mas não deixem para depois, porque parece que é muito tempo, mas depois o tempo passa também, e além da Masterclass também vão receber vídeos bónus e vídeos adicionais, e para dar tempo também de depois receberem esse conteúdo adicional antes que tudo fique fora do ar, convém inscreverem-se o mais brevemente possível. Hoje está tudo aqui muito calado, não estou aqui a ver nenhum comentários, falem comigo. Estou a ver, estando aqui, ó, está mais acima. A Joana a dizer olá, Caminhos de Luz, olá, boa noite. A Linda Neves está no Brasil. É que está aqui várias pessoas a entrar, então estou a ver as pessoas a entrar e não estava a encontrar os vossos comentários. Mónica, olá, Mónica. Adorei a Masterclass, já coloquei alguns dourados em casa, que bom! Sim, há muitas coisas simples e há muitas pessoas que pensam que o Feng Shui é só sobre eu tenho uma casa super organizada, e não é isso, não é só sobre organização. É claro que também convém a nível energético, mas não se aplica só isso. A nossa casa pode estar muito, muito organizada e não estar bem harmonizada. Às vezes pode ser certas coisas que pequenos pormenores e uma ligeira mudança, claro que mais drástico quando temos que mover a mobília toda, podemos fazer apenas numa divisão da casa, não tem que ser a casa toda. Depende também para que querem utilizar, portanto, numa altura podem estar mais focados em melhorar a saúde, outras alturas a nível portanto, financeiro, outras alturas a nível de carreira, e então podem-se portanto, escolher onde é que querem aplicar essas energias e a partir daí decidir as mudanças, ou simplesmente às vezes adicionar algo extra dentro da casa. Eu não sou nenhuma expert, então não vou dar aqui dicas, e aliás vamos ter um live também com uma profissional de Feng Shui, e também depois como parte do curso, pronto, para quem depois quiser fazer um curso completo, vamos ter também um live com a própria Mary Diamond. Entretanto, vou ver se já tenho aqui a Emily. E quero só pedir, se quiserem para fazer perguntas, convém usarem o balãozinho com o ponto de interrogação, porque fica mais fácil achar as vossas perguntas. Porque se comentarem, portanto, aqui no feed, pode passar despercebido que depois não encontramos os vossos comentários, porque vão ser pessoas entrando e podem ficar alguma questão perdida, mas convém adicionarem ali no balãozinho com o ponto de interrogação. E vamos lá, então, está já aqui a Emily.
Olá, Olá, Patrícia! bem-vinda novamente, Emily. A Emily, para quem não a conhece, já é aqui, já faz parte da mobília aqui da Unity. Já tivemos vários lives com ela. A Emily é psicóloga e, portanto, uma especialidade, portanto, em ansiedade, trabalha muito com este aspecto que vamos estar a falar hoje, da ansiedade. Também a Sim. nossa palestrante no Flow Summit, já foi nos últimos 2 anos e vai estar connosco novamente este ano. Para quem questionar quando é que será o Flow Summit este ano, porque o ano passado e no ano anterior também foi um pouquinho mais cedo e este ano será, portanto, ali lá para o princípio de outubro, mas assim que possível iremos anunciar a data. Uhum. Emily, bem-vinda. Fico muito feliz de poder estar aqui connosco novamente a partilhar o teu conhecimento. Este tema da ansiedade nunca podemos falar o suficiente, porque hoje em dia cada vez mais a sociedade está ansiosa, as pessoas estão ansiosas. Eu acho que sempre houve, mas cada vez temos mais stresses na nossa vida e mais ansiedade. E estou muito feliz por podermos estar a falar deste tema novamente, agora, claro, num âmbito diferente, mas sei que, portanto, já tivemos aqui várias vezes, mas temos sempre pessoas novas que estão connosco pela primeira vez. E para quem ainda não te conhece, se puderes, portanto, eu já fiz assim uma breve introdução, mas se puderes te apresentar um pouco melhor, portanto, e também indicar como é que as pessoas podem encontrar, portanto, o teu trabalho, saber mais de ti, se quiserem Uhum. trabalhar contigo profissionalmente. Obrigada pela apresentação. Já falou um pouquinho sobre mim, né? Realmente, a Unity tem tudo a ver comigo. Eu sempre falo isso, eu sempre trago isso nas lives, sempre estou falando para vocês, porque eu me identifico muito com o trabalho da Unity e é sempre uma honra estar aqui. Obrigada mais uma vez por contribuir junto comigo e me trazer para somar com vocês. Então, para quem não me conhece, sou Emily Barberino, eu sou psicóloga há 10 anos, atuo com atendimento online, também sou treinadora mental e neurocientista do comportamento. Quem quiser meu trabalho, conhecer um pouquinho mais, vai lá no link da minha bio do Instagram depois que a live acabar. E também sou palestrante, né? Participo aí do Flow Summit há 2 anos e agora mais um Será o ano, terceiro. com muito prazer, muita honra de estar aqui com vocês. Ótimo, que bom. Sim, vão ver tanto o perfil da Emily, mas esperem um pouco, fiquem aqui connosco, não vão lá Isso. ainda, vão também conhecer um pouco mais sobre portanto, o que é que a Emily tem aqui para oferecer. E também partilhem este live, porque a ansiedade, como estava a referir, é um tema que acho que a maior parte das pessoas, claro que têm ansiedade na sua vida, é uma coisa perfeitamente normal. Uns mais do que outros, Uhum. e portanto, as pessoas sabem geri-la de melhor forma, mas em geral, todos nós temos ansiedade, tanto e stresses na nossa vida. Claro, o stress e a ansiedade não são necessariamente a mesma coisa, como a Emily irá explicar, mas também faz parte. Então, partilhem este live, partilhem, convidem pessoas, convidem amigos, convidem familiares que possam beneficiar de estar aqui connosco para aprender mais sobre este tema, porque também têm a possibilidade, depois ali no final, vamos ver, espero que temos algum tempo para perguntas, em que a Emily também pode responder a algumas das vossas perguntas. Eu peço desculpa pelo barulho, o meu cão, o meu cachorro, cada vez que eu tenho live, ele fica doido e faz barulhos Daqui a estranhos. pouco é o meu também, tá? Que ele vai, daqui a pouco ele tá aqui chamando. Mas às vezes tenta subir para cima de mim, porque ele ouve-me a falar para o celular e fica confuso o que é que está a passar. Mas agora estava só ali sossegado e começou a fazer uns barulhos estranhos. Mas pronto, agora já dá a dar aqui a volta. Entretanto, para não sair tanto do que estávamos a dizer, partilhem, portanto, este live e convidem mais pessoas também para aprender um pouco mais sobre este tema. Um, Emily, a ansiedade é algo associado como negativo, não é? Mas por vezes, portanto, também podemos tirar algo dela para nos levar e ajudar-nos a proporcionar uma vida de acordo com o que nós temos. Portanto, é isso mais ou menos que vamos estar a falar no live de hoje. Um, o que é que isto quer dizer? Como é que podemos usar a ansiedade a nosso favor? Ótimo. Então, você falou algo bem importante, que todo mundo sente ansiedade alguma vez na vida, né? Quem nunca sentiu ansiedade? Na vida, no dia a dia mesmo. E às vezes a gente até confunde outros sentimentos, outras emoções com a própria ansiedade. Às vezes estamos irritados e falamos estamos ansiosos. Parece até que virou uma moda. Falar, ai, tô me sentindo ansiosa, sou uma pessoa ansiosa.
E ansiedade é um sentimento, algo que vai acontecer naturalmente, né? É coisas que a gente passa no dia a dia que vai nos trazer essa sensação, esse sentimento. Assim como a felicidade, a alegria, né? A tristeza, assim como a irritação e outras emoções que a gente sente. Normalmente, eu conto aquela história, quando eu falo de ansiedade, dos nossos ancestrais, né? Os nossos ancestrais pré-históricos mesmo. Não estou nem falando dos nossos avós, nem dos bisavós. Eu estou falando dos seres humanos pré-históricos. Para eles Uhum. sobreviverem, para a espécie humana sobreviver, a gente precisou que as emoções elas fossem base da nossa vida, né? Enquanto espécie humana. Então, nosso sistema cerebral, ele, antes de tudo, foi emoção, né? Inclusive antes da razão, nosso sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções, ele foi primeiro, principal, primordial. Então, sim, nossos ancestrais pré-históricos, ao lidar com leões, né, selvas e selvageria, eles precisavam lutar ou fugir. E qual é a emoção básica para fazer eles tomarem uma decisão dessa? Lutar ou fugir? Era exatamente a ansiedade, né? Essa sensação que a gente tem de que ou medo ou aquela sensação de coragem, de que vou enfrentar. Então eu falo que a ansiedade ela tem essas duas faces, que é o medo, né? Normalmente a gente linka um medo, que é aquela vontade de fugir, sair correndo ou paralisar, ou aquela emoção de coragem, de enfrentamento, de desafio, que dá aquele friozinho na barriga, mas eu tô ansiosa, mas vou enfrentar, é um desafio para mim, é algo bom. Então eu entendo que se a gente canaliza bem as nossas emoções, né? E eu vejo isso na prática com os atendimentos que eu faço, quando as pessoas aprendem a canalizar de verdade essas emoções, essa emoção, esse sentimento, essa sensação que vivencia no dia a dia junto com a ansiedade, ela consegue sim usar para uma vida mais significativa, né? Usar para um impulsionamento, né? Para lhe dar coragem. Então, é essa face aí da ansiedade que as pessoas às vezes negligenciam. Mas daqui a pouco eu também vou falar um pouquinho dessa diferença entre a ansiedade normal, né? Entre aspas, a Sim. ansiedade que nos impulsiona, ou essa ansiedade que às vezes até paralisa para nos preservar, e essa ansiedade patológica, que tem a ansiedade patológica, que a gente sabe que são os transtornos. Aí daqui a pouco a gente pode adentrar nisso também. Certo, porque há muitas pessoas, portanto, têm aquela ansiedade em que estão sempre ansiosas, mas não sabem porquê, não é? E que é mas já vamos É, lá chegar. Portanto, o que estavas a dizer em relação, portanto, aos nossos ancestrais, e isso hoje em dia, claro que já não se aplica, já não precisamos disso, mas estamos sempre a viver em alerta, não é? uhum, O nosso corpo está uhum. sempre em alerta, sempre para atacar ou para fugir. E como é que se pode fazer esse. Portanto, uma pessoa que normalmente a reação normal seria para congelar, não é? Ficar. Não é natural que aconteça tanto essa mudança para a pessoa usar mais como uma coragem. Como é que se pode fazer esse processo? Sim. Então, a gente vai aqui tentar trazer informações de como você pode desenvolver esse equilíbrio, né, das suas emoções. E, primeiramente, antes até de adentrar mais profundamente nesse tema, Patrícia, eu queria perguntar, já que a gente linkou o tema, a vida que a gente deseja, né, como enfrentar a ansiedade para a vida que a gente deseja, e aí eu vou deixar essa pergunta para vocês que estão aqui online com a gente. Qual é a vida que você deseja? Tenta pensar um pouquinho assim, como é a vida que eu desejo? E eu, antes de vocês me responderem, se quiserem compartilhar, obviamente, com Partilhem aqui. comentários, é excelente. Mas antes até de vocês me responderem, eu já sei que a vida que você deseja, ela tem equilíbrio emocional. Hum, Provavelmente você está bem emocionalmente, né? E é o que todo mundo quer. No final das contas, independente dos seus sonhos, objetivos, né? Se está ligado ao financeiro, se está ligado à família, se está ligado à carreira, se está ligado à saúde, independente, as suas emoções nesse sonho, nessa vida que deseja, nessa vida desejada, as suas emoções elas estão equilibradas, elas estão em paz, vamos dizer assim, emocionalmente, né? hum, E aí a importância da gente tratar esse tema, da gente trazer essa informação aqui, de trazer conhecimento sobre esse tema, justamente porque no passado o QI era muito bem visto, assim, o QI que eu falo é o sim, coeficiente de sim. inteligência, que era pontuado, né, quem tinha QI. E hoje, diversos estudos, e vocês mesmos podem constatar que hoje o que é mais importante até do que o QI, que é o nosso coeficiente emocional. Então, Exato. quanto mais inteligentes emocionalmente, né, mais sucesso na vida a gente tem.
E sucesso, eu não estou falando sucesso financeiro, né? Sucesso de carreira, não. Estou falando sucesso também em a vida que você quer para você, a vida tranquila, a vida em paz, a vida com bons relacionamentos, né? Com bem-estar, em você acordar e se sentir engajado. É isso que eu falo. E não dizendo, ah, não tem problema na vida. Não é isso. A gente já, eu acho que em várias lives que eu venho aqui, eu sempre falo, temos problemas, teremos sempre, e eu nem gosto de falar problemas, eu falo muito de desafios, né? Sim, 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 sim. Sempre vamos ter, gente, essa vida que não existe problema, essa vida que você busca que não tem desafio, ela não vai existir. Mas a gente tem uma vida com engajamento, que é aquela vida com significado. Eu acordo e sei o que eu quero, busco aquilo, tenho um desafio, vou superá-lo, né? Tenho a energia e a canalização dessa emoção para superar e não para me paralisar, não para me deixar no medo. Exato. E quando é esse tipo de ansiedade positiva em que a pessoa tem um foco, uma ambição, uma orientação, acorda com aquele murmurinho a querer, e é uma ansiedade, aí é tal ansiedade positiva que podemos usar a nosso favor, não é? E para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre quais são então os tipos de ansiedade, como é que essa ansiedade se pode demonstrar na nossa vida e, claro, vai-se demonstrar de formas diferentes em diferentes Uhum. pessoas. Tá. Quais são os vários tipos de ansiedade que poderão existir? É importante você falar sobre essa questão da ansiedade positiva, e eu diria que é uma resposta emocional Uhum. natural, né? Como eu já falei, como a alegria, como uma tristeza, como outras emoções, a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo em diversas situações. Só que situações com muito estresse, situações em que a gente está exposto a muitas mudanças o tempo inteiro, situações fisiológicas, por exemplo, privação de sono, alimentação inadequada, sedentarismo, enfim, diversos fatores podem aumentar o seu nível de ansiedade Uhum. e você acabar desenvolvendo ansiedade patológica, inclusive genética, né? Uhum. Pode ter componente genético aí, não só genético, e aí eu digo, né? O genético ele pode se influenciar muito, mas os teus hábitos vão ser mais decisivos nessa questão da ansiedade. E aí a gente tem os transtornos de ansiedade. Temos a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social, temos o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é ligado também ao transtorno de ansiedade. Temos além disso, falei fobia social Sim, já também, o sim, transtorno sim. do pânico. Uhum. Então temos outros transtornos aí ligados ao transtorno de ansiedade. Então, esses são Uhum. patológicos. E eu diria que não é uma resposta natural do corpo, é uma Claro. resposta já de alerta, de socorro, de busca ajuda urgente, né? E não é disso que a gente está falando hoje aqui. Uhum. Mas se alguém, com as dicas que a gente vai trazer aqui, não é nem dicas, várias técnicas, eu vou dar aqui no final, para a gente enfrentar a ansiedade. Então, se com essas técnicas você não conseguir enfrentar a ansiedade, não conseguir dar conta do que você sente, eu sugiro buscar ajuda, né? Se Sim. no teu dia a dia, com essas técnicas sozinho, você não consegue dar conta, então busca ajuda de um médico ou, na verdade, sempre médico e psicólogo, né? Eu sempre falo, busca ajuda médica e Uhum. psicológica. Porque o transtorno de ansiedade, ele é tratado com medicamento? Mas se você busca também um psicólogo, ele vai ser mais efetivo. Na verdade, eu acho que é mais efetivo tratar primeiro com o psicólogo e aí o psicólogo identificar se é realmente transtorno para encaminhar o médico para tratamento com medicamento também, tá? Isso encaixa bem com a próxima pergunta que eu ia fazer, é o autoconhecimento, como é que podemos usar o autoconhecimento, portanto, para ajudar com a ansiedade? E aí daí vem o aspecto mais, portanto, do lado da psicologia. E às vezes é o suficiente para as pessoas não terem que entrar para, portanto, tomar medicação ou Uhum. explica-me um pouco mais sobre o que é que podemos fazer a nível de autoconhecimento, seja inicialmente, talvez até mesmo interno, a própria pessoa e fazendo um pouco esse trabalho e também, tanto em certos casos, quando necessário, procurar e quando procurar um profissional, um psicólogo, Sim. O, profissional neste caso um psicólogo. Aham. O autoconhecimento ele é primordial, né? Não só para quem sente ansiedade, mas para todos que querem buscar uma vida mais significativa. E a gente está falando aqui, né, também dessa busca dessa vida aí como nos nossos termos, né, de bem-estar. E o autoconhecimento ele vai te ajudar a você identificar gatilhos, padrões de comportamento, pensamentos automáticos que normalmente sem o autoconhecimento, se você não trabalha o autoconhecimento no teu dia a dia, você não consegue identificar. Uhum.
Então, o autoconhecimento ele é fundamental para isso. Hoje em dia, a gente percebe-se que aumenta significativamente, dia a dia, ano a ano, o número de pessoas que se consideram ansiosas, né? Que consideram que a ansiedade é um fator que atrapalha a sua vida, que perturba a sua vida, e, enfim. E a gente está percebendo isso porque na época dos nossos pais, ou talvez dos nossos avós, a vida era era com menos, na verdade, estímulos, né? Uhum. Hoje em dia a gente tem estímulos por todos os lados, principalmente internet, rede social. Então, esses estímulos, informação o tempo inteiro, toda hora algo muda, né? A mudança, e a gente recebe essa informação mais rápido de mudança. E a mudanças o tempo inteiro, é um fator que vai desencadear a ansiedade, né? Então, Uhum. eu sempre falo, rotina, autoconhecimento, rotina, hábitos saudáveis, é como se fosse uma fórmula mágica para poder você ter a ansiedade controlada, né? Ela não te atrapalhar. Então, quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente vai a fundo. Por exemplo, vou dar um exemplo de atendimentos meus, né? As pessoas chegam e falam assim: ah, eu sou muito ansiosa, eu quero tratar minha ansiedade porque eu sou muito ansiosa. Aí eu falo: ah, mas é ansiosa em quais momentos? Aqui, o que é que te traz, o que é que te faz sentir ansiedade? Aí as pessoas falam: ai, tudo, eu sou ansiosa em tudo, tudo na minha vida eu sinto ansiedade. E quando a gente vai para o autoconhecimento, a gente percebe que não, que é o Uhum. relacionamento, ou é o trabalho, né? São pontos específicos que estão trazendo esse sentimento, essa sensação de que a ansiedade está tomando conta da vida toda, porque ela não Uhum. consegue perceber exatamente o ponto gatilho da ansiedade. E aí, no autoconhecimento, a gente vai identificar, por exemplo, quando e qual momento do dia você se sente mais ansioso. A gente vai identificar quais pensamentos que vêm, que é aqueles pensamentos que te sabotam, por exemplo, os pensamentos automáticos. Exemplo, vamos supor que você acordou e passou seu dia muito bem, só que chegou às 18 horas, a hora que você saiu do trabalho, você sentiu um peso da ansiedade ali. Uhum. E aí você observando isso, você se questiona, por que eu passei meu dia bem, mas chegou aquele horário ali, eu senti ansiedade. E aí você tenta entender o que é que ocorreu antes daquilo, ou qual o pensamento que veio naquele horário, naquele momento. Um exemplo, né? E aí você identifica o pensamento sabotador. E através desse pensamento você começa a perceber qual é a causa, os gatilhos, e vai trabalhar exatamente nesse ponto específico. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental, né? Não dá para trabalhar emoções e equilíbrio de emoções sem trabalhar o nosso autoconhecimento. Que as pessoas não param muito para observar, porque às vezes vem assim um penso, lembram-se de qualquer coisa que naquela altura pode causar, mas é um pensamento que às vezes pode vir tão rápido que a pessoa nem se apercebe. E Ah. depois E sabe o fica. que, Sim. sabe o que é uma novidade hoje, assim, nesse mundo da ansiedade? Hum, A gente está chamando de ansiedade algorítmica, que é hum, essa ansiedade decorrente das redes sociais, né? Não necessariamente que são pessoas só que trabalham com rede social, mas a gente sabe que o algoritmo das redes sociais, eles influenciam nossos padrões de comportamento, porque se você for olhar lá o tempo de uso que você fica em rede social hoje em dia, é muito elevado, né? A maioria das hum. pessoas, tô falando da maioria, não sei todo mundo, claro, a gente não vai Sim, mas a generalizar. maioria, sim. A maioria passa bastante tempo em rede social, é muito influenciado pela rede social. E a rede social, ela é determinada pelo algoritmo, né? Quem não Uhum. sabe o que é o algoritmo é como se fosse o pixel. Não sei se as pessoas entendem, mas é como se fosse quem acompanha ali por trás, o que está acompanhando, né? A tecnologia que está acompanhando seus passos na rede social para te dar mais daquilo que você quer, para te dar mais informação daquilo que você quer. Então, se você é uma pessoa ansiosa, normalmente a gente fica atento a notícias alarmantes, quem é ansioso. Hum. E aí, se você se apega a uma notícia ali que te chamou a atenção, o algoritmo vai te dar mais informação sobre aquilo o tempo inteiro e você acaba se sentindo mais ansioso do que o normal, porque você ficou o dia inteiro consumindo informações que te trazem ansiedade, né? Ou pessoas que se comparam Uhum. muito, né? Que têm autoestima baixa, então fica se comparando muito nas redes sociais, fica olhando outras pessoas que têm, sei lá, uma aparência diferente da dela, ou que tem algo que ela queria ter, e fica nessa comparação. A rede social tem um acesso muito fácil a isso, né? De você se comparar com outras pessoas, ver outras pessoas e vida perfeita de outras pessoas. Exato. Então, essa ansiedade das redes sociais é a tal da ansiedade algorítmica, porque não é uma Hum. ansiedade que nós conseguimos
perceber. Ela vem até sem a gente perceber, né? Ela nos domina ali, no momento que você está inconsciente passando rede social ou consumindo conteúdo e não percebe. Então, uma forma da gente também cuidar dessa questão da ansiedade algorítmica é você estar aqui, por exemplo, buscando autoconhecimento, buscando informação para sair dessa bolha, né? Para sair desse automático que a gente às vezes se coloca sem perceber. Sim, porque depois, tanto a pessoa até pode estar, como referiste nas redes sociais, ver qualquer coisa que nem se apercebe, mas depois a pessoa está nervosa e ficou nervosa. Eu não sei porque é que estou-me a sentir assim, não sei porque é que fiquei Uhum. assim com esta ansiedade e melhor é, É muito. principalmente no Instagram, eu sigo muitos animais e gatos. Ah, O melhor fazer é algo assim que os faz sorrir sim, do que sim, estarem a sim, seguir outras coisas ou páginas de sim. pessoas em que se vão. Porque as pessoas que publicam nas redes sociais sempre a sua melhor versão, sempre aquilo que querem projetar e que os outros vejam. Ninguém vai pôr. Há pessoas que põem, sim, mas a maioria não vai pôr os seus problemas, as suas dificuldades, as pessoas põem sempre momentos de férias, em momentos e tudo. E também hoje, também tudo com filtros. Portanto, eu estou aqui, tenho filtro, toda a gente usa filtros para tudo. E começamos tanto com as comparações e, e isso, claro, as pessoas estudam desde a da parte financeira, daquela pessoa vai de férias para aquele sítio, eu não vou, a nível de aparências, tudo, tudo, tudo. Além das nossas ansiedades, diárias da nossa vida, das nossas situações no dia Uhum, a dia, tem essa ansiedade acrescida, como já referiste. sim. Portanto, além disso, claro. Contando até dois Uhum, exemplos aqui, eu tenho muitos atendimentos assim, a pessoa não sabe porque passou o dia ansioso, final de semana, né? uhum, Um final de semana para relaxar, para descansar. Uma pessoa que trabalha muito durante a semana, tira o final de semana normalmente para o descanso. E uhum, aí acha que o descanso me deixou ansioso. E aí a gente vai buscar, mas o que é que você fez ali naquele momento do descanso? Fiquei nas redes sociais, fiquei assistindo vídeos, fiquei. E é exatamente uhum, isso. Quando a gente vai entender o conteúdo consumido, né? Você não estava relaxando, você estava exato. pegando informações assim por osmose. Você vai deixando chegar, vai ali consumindo coisas, coisas e coisas, e que nem sempre é o que você quer. É o que vão te entregando porque sabe que prende sua atenção. Sim, e portanto as redes sociais é um exemplo, mas não se aplica só a isso. Por exemplo, a televisão, as notícias, é muito raro a pessoa estar a assistir televisão e a ter Aham. boas notícias. É sempre eventos negativos e também os jornalistas gostam um pouco de explorar qualquer coisa que esteja a acontecer e estão sempre, sempre, sempre a repetir. Eu não sei como é no Brasil, mas calculo que seja igual, que tem aqueles canais de notícias em que está sempre a repetir a mesma coisa praticamente durante o dia inteiro e eles estão sempre. Por exemplo, o meu pai tem, já referi isso no outro live, já não foi contigo, foi com outra pessoa. Às vezes está ali a ver, portanto, ele está formado, ele faz outras coisas e sai e também passa bastante tempo na natureza porque tem um quintal em que ele planta coisas, mas o tempo que está e que vê televisão tem sempre no canal de notícias. Para ele pensa que é Uhum. para estar informado, mas aquilo está sempre a repetir e novamente é sempre a falar de problemas económicos, isto está a acontecer no mundo, isto está a acontecer, Uhum. é sempre algo menos positivo. Sim. E tudo isso, e também a escolha de filmes, às vezes as pessoas também, como referiste, estão num final de semana, querem relaxar um pouco e se calhar vão ver um filme que também não lhes traz os melhores Uhum. sentimentos, as melhores sensações, e isso também pode afetar, acredito eu. Sim, a gente sabe que as notícias que vendem para a massa, né? Eu falo massa, a Uhum, maioria, são notícias de medo, que trazem medo. Porque são notícias que te prendem a querer ver mais, porque, nossa, e se acontecer comigo? E o que que aconteceu depois? E amanhã o que que vai uhum, acontecer? Então, essas notícias vendem, então, jornal, revistas informativas, elas não vão trazer informações muito positivas, justamente porque não vai vender, elas não vão prender a atenção de quem quer ver, né? Se você vê que tá tudo bem, tá tudo ótimo, ninguém vai ficar ali todo dia vendo de exato. novo. Tá tudo bem. Então, se você vê que tá a violência aumentando, tá tendo um problema, as pessoas estão descendo, você fica ali. E aí? E depois? Então, é por isso que Hum, vende. E é muito real isso, assim. Você trouxe esse ponto, eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, porque as redes sociais estão aí. As pessoas estão deixando o inconsciente tomar conta, ou seja, não estão agindo dentro das redes de forma consciente, né? uhum. Eu vou. Um exemplo disso. Antes eu tinha uma rede social, porque eu tinha uma rede social pessoal, que não é de trabalho, hoje eu tenho rede social de trabalho, e aí eu sentia isso, a rede social me trazia muita ansiedade. E aí, quando eu Uhum, desativei,
eu percebi que eu fiquei melhor. Mas eu queria voltar, né? Falando, não, quero voltar para rede social, para interagir com os meus amigos, com as pessoas. E quando eu voltei, eu decidi conscientemente que eu só ia Hum, seguir, buscar informação, coisas que me trouxessem bem-estar. E aquelas coisas que me davam ansiedade, eu não ia mais fazer. Gente, era uma delícia entrar na rede social. Sabe às vezes, quando a gente entra na rede social e é bom, mas você sente ansiedade? Eu não sentia mais. hum, Então, eu hum. falei, olha, a consciência de trazer, né, minha consciência para a rede social, de trazer, assim, estar no momento presente e dizer, eu vou buscar aquilo que me faz bem, né? E a gente, às vezes, acha que trabalhar nossas emoções é deixar a vida agir, né, ao acaso. E não é. É a gente ser intencional. Eu vou fazer coisas que me trazem o meu bem-estar, de forma intencional. Exato. Nas redes sociais podem também ser positivas. Eu às vezes, portanto, eu sigo muitos gatos e animais e as coisas Aham, engraçadas, coisas que fazem rir, comédia, e sim, pode ser usado assim do momento em que cabe se que sim, se está tanto a passar e nos faz sorrir. Em vez sim, de nos fazer e causar ansiedade. Claro que não conseguimos controlar tudo que aparece, às vezes também aparece sugestões, mas as sugestões, portanto, o algoritmo é como a Ana estava a explicar, são aquilo que nós vemos mais, aquilo que seguimos às vezes temos seguido muitas coisas, mas que não aparecem necessariamente na nossa página, no nosso feed. É aquelas uhum, coisas que nós interagimos mais, que clicamos mais, ou que vemos, passamos mais tempo para ver. É aquilo que, por exemplo, no caso aqui do Instagram, é aquilo que nos vai, mas aplica-se a todas as redes sociais, que nos vai oferecer mais. Então é isso, uhum, porque se estiverem a interagir só com conteúdo positivo, conteúdo que vos traz mais bem-estar e alegria, vão ter mais disso também. Isso quase que é, uhum. de uma forma, se aplica com a nossa vida em geral e também com os nossos pensamentos. O Sim. algoritmo funciona também um pouco como isso. Quanto mais positivos e mais positividade tivermos na nossa vida, é mais disso que também temos e acho que aqui também funciona de uma certa forma igual. Mas também existe uma adição de uma certa parte, portanto, sem fugir aqui muito do tema, muitas das pessoas às vezes quando tem mais tendência a interagir com certas notícias, quando está algo assim a passar no mundo, há ali quase uma compulsão em que as pessoas querem comentar e estão ali a viver aquilo muito intensamente, mesmo que não seja algo que lhes esteja a impactar diretamente, mas que de uma certa forma é quase um tema de conversa. E acho que as pessoas também é importante também o que nós escolhemos, não só os nossos pensamentos, mas também as nossas conversas. É quase, portanto, conversas, muitas pessoas conversas de café, não sei se vocês usam essa expressão no Brasil, Não, portanto, de repete. café, de café quer dizer que as pessoas pronto, tomaram um café juntos com amigos e que essas conversas que têm assim Ah, sim, no sim, dia a sim. dia. E muitas coisas é de reclamação, é reclamar de coisas que estão a acontecer negativas do mundo, e isso também gera um certo tema de conversa e as pessoas têm uma certa adição a esse tipo de comportamento e de comentar sobre viste aquela notícia daquilo aconteceu. E isto tudo depois também tem um impacto geral no nosso bem-estar que as pessoas Muito, talvez não se apercebam. muito, totalmente, né? Somos o que pensamos, somos o que estamos alimentando os nossos E, pensamentos. E sim, isso, né, isso tem tudo a ver. E a qualidade das nossas relações. E qualidade das relações não é somente relacionamento amoroso, família que a gente uhum, nasceu, mas quem a gente escolhe conversar, estar ao lado, tomar um café, né, trocar ideias, seguir. Enfim, e para não acharem que eu também sou contra rede social nem nada, eu estou falando disso porque ela impacta diretamente nossa ansiedade, mas eu sou muito a favor das conexões uhum, nas redes sociais. Eu acho que assim como ela traz os seus problemas, ela também traz muita coisa boa, né? Ela traz muita informação, por exemplo, o que estamos fazendo aqui agora. Né? Em um momento atrás, a gente não ia ter essa oportunidade de estar, né, uhum, Brasil, Portugal, trocando isso, essas informações, trazendo aqui conhecimento, trazendo informações que você pode aplicar no dia a dia para trabalhar sozinho, trabalhar suas emoções sozinho, né? Nesse momento da tua vida, se você quiser. Tem muita informação, a Unity uhum. mesmo traz muita coisa boa. Então, eu sou super a favor, assim, acho importantíssimo. Eu acho que é por isso que esse tema ansiedade algorítmica me chama tanta atenção. Eu gosto muito para como as pessoas podem usar as redes sociais de forma positiva, né? Uhum. Atenta ao algoritmo, atenta a como as redes sociais também nos impactam e nos influenciam para o mal, assim como também pode nos influenciar para o bem.
E isso que você falou, né? O quanto que a gente senta, às vezes, com um amigo de longas datas que acabou de encontrar e em vez de a gente, talvez, contar coisas muito positivas que aconteceram, a gente vai falar, ah, mas eu não tô muito legal, tá tudo indo, não, me conta aí, ah, eu tô num momento mais ou menos. Por que não falar, ah, eu tô Hum, muito bem, ah, você não sabe, aconteceram várias coisas, mas o que aconteceu de bom é isso, né? Em vez da gente sempre tratar sobre temas densos ou falar, ah, que chato que tá chovendo, ou que chato que tá sol exato. demais, que tá calor demais, que a gente normalmente encontra pessoas e comenta esses detalhes para chamar para uma Hum, conversa, né? E por que não falar de coisas mais positivas? Por que não trazer informações mais positivas, né? exato. Da forma que a gente também gostaria de ser recebido, também gostaria de compartilhar, que as pessoas compartilhem com a gente. Sim, por exemplo, alguém que tem ansiedade, por exemplo, por problemas financeiros e que depois esteja constantemente sempre a ver notícias negativas a nível da economia, vai falar com os amigos a dizer como tudo está mal a nível económico na sua vida e isso está a perpetuar mais do mesmo e a aumentar ainda mais a ansiedade, em vez da pessoa estar a focar-se nas soluções. Uhum. E isso faz uma diferença enorme. Amelie, antes de continuarmos, eu tinha visto aqui pelo menos uma questão, não sei se entretanto alguém adicionou mais perguntas, mas antes de irmos aqui às dicas que me vais dar, eu só não quero ignorar aqui os nossos seguidores, que este live é para ser interativos. Então a Alexandra está a dizer, tem 4 anos que não assiste TV, fantástico. Eu também não, é assim, redes sociais sou muito culpada, mas sou consciente naquilo que sigo e naquilo que vejo, mas TV, não, já não, eu assim, notícias importantes, claro, estou informada, mas elas chegam-nos sempre. Chega. Sim, hoje em dia não há, se eu não assisto às notícias, vou ficar ignorante sem saber o que se passa no mundo. É impossível, hoje em dia é Uhum. impossível. Impossível. Ah, Se for muito importante a notícia chegar até nós. O Pérez Lima está a dizer obrigada sempre pelas mensagens, obrigada, Pérez. Mas eu tinha visto aqui também uma pergunta, ele também está a dizer boa tarde, Emily. Um, Ficou aqui um pouquinho mais para cima. Por isso é que eu peço-vos para fazerem as perguntas ali no balãozinho com o ponto de interrogação, porque senão fica muito, muito difícil. De Porque cada vez que entra acompanhar, uma né? pessoa no live, tentar dizer que a pessoa entrou, então as perguntas vão subindo para cima. Pronto, acho que foi a Carol Araújo que perguntou o que leva a pessoa a desenvolver uma ansiedade fora do comum. Justamente isso que a gente falou. Pode ser Uhum, fatores genéticos, mas não é determinante o fator genético. Não achem, ah, meu pai é ansioso, tem transtorno de ansiedade, eu vou ter. Isso não se confirma. Primeiro a uhum, gente, claro, sabe que a genética influencia, mas os seus hábitos eles vão influenciar muito mais. E então, uhum, né, olhar atento a isso. A gente sabe que os hábitos, né? E os hábitos são sono. Então, toda vez que alguém chega com essa questão da ansiedade, eu falo, vamos olhar primeiro sua vida. Vamos aqui tentar entender como é que está seu momento. Como é que está o sono? Ah, não durmo. Já sei que isso daí pode estar impactando, né? Então, uhum, alguém que não dorme direito ou que se priva do sono porque gosta de, sei lá, trabalhar muito ou porque gosta uhum, de é, festas, né? Tem gente que gosta, prefere festa do que estar dormindo. Então, regular o sono uhum, também é um fator que pode desencadear e todos os seus hábitos alimentares, relacionamento, trabalho, quantidade de trabalho também, hábitos de atividade física, se você é sedentário, vai influenciar muito nos seus uhum, sintomas ansiosos. Então, reclamações, né, de nossos hábitos. Então, assim, todas as vezes que a gente desenvolve ansiedade fora do comum, como ela falou, que aí eu diria a uhum. ansiedade patológica, é normalmente porque a gente está com essas coisas todas desreguladas, mais alguma questão na tua vida, Sim. né, também que está impactando. Ou seja, um fim de um relacionamento, mudanças muito bruscas, por exemplo, pessoas que mudam de país, já que a gente está Uhum. falando aqui Brasil e Portugal, né? Pessoas que mudam de país, elas tendem a desenvolver também, porque essa mudança impacta Sim. muito. Pessoas que não têm rotina, que acorda, não sabe o que é que vai fazer no dia, já acorda ansioso. Então, tudo, né, é um conjunto. A gente não pode dizer que é um fator apenas que vai desencadear uma ansiedade patológica, tá?
Claro, e cada caso será diferente. Portanto, o João está aqui a perguntar: acha que o facto de convivermos pouco aumenta a ansiedade, mesmo para as pessoas que não têm redes sociais? Conviver É, pouco, portanto, uma pessoa que vive mais isolada, calculo que é isso que ele está tanto a dizer, viver assim um pouco mais, ter menos, pouco convívio. com convívio com outras pessoas, né? Pouco, sim. É. Sim, pode ser sim, mas tem pessoas que realmente não são muito extrovertidas e não gostam Uhum, muito de conviver tanto. Mas os relacionamentos hoje em dia não, hoje a gente uhum, sabe, né? Mas sempre foi importante para a nossa saúde emocional. Então, inclusive um dos pilares da inteligência emocional são os relacionamentos, né? Como uhum, são essas conexões. E relacionamento que eu falo é interação social, né? sim. E é importante. Claro que outras pessoas menos, outras pessoas muito, mas sim impacta. Então, mesmo rede social, assim, rede social é bom, como a gente já falou, e já é uma forma de interagir. Uhum. Mas só ficar na rede social, ficar atento. Por que será que você só quer contato pela rede social, né? Não quer um contato também presencial, que é tão bom, tão importante também. E aí você pode entender, será que você tem uma fobia social? É bom buscar essa ajuda, se for algo que você acha que é muito atenuante, assim, tá muito Sim. acentuado. Sim, portanto, temos o exemplo do confinamento, quando, tanto na altura do Covid, quando estava tudo fechado, os níveis de depressão e de ansiedade nas pessoas aumentaram muito. Claro que Aumentar. parte era preocupação, não é? Sobre os seus trabalhos, a situação em geral, portanto, a doença Uhum. em si, também medo, e por causa de familiares e vários aspectos, mas também o facto de estarem fechados e confinados durante muito tempo e menos interações também. Mas isso, claro, como disseste, tanto vai depender da pessoa, que há pessoas que têm mais necessidade Uhum. de interação do que outras, não é? Sim, perfeito. Eu acho que eu até comentei na live passada, Uhum. Patrícia, hoje o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. É o Em maior Portugal, número de pessoas ansiosas. aparentemente da Europa, então, Imagina, então um tema muito relevante para a gente tratar sim, aqui. bastante, bastante. Não sei se exatamente tanto a nível de só da ansiedade em si, mas é dos países que mais tomam antidepressivos, ansiolíticos. Não Uhum, sei também se é porque, tanto os médicos em geral, as pessoas às vezes também querem uma solução mais fácil. A pessoa está com ansiedade, está nervosa e pensam logo: vou ao médico e dê-me algo que faça-me passar isto. E às uhum, vezes é aquela solução mais rápida possível. Mas, portanto, claro, os médicos, eu não estou a dizer que não deve existir a medicação, que há pessoas que precisam, e claro, é de acordo com os médicos, mas às vezes também é passado tanto essas prescrições muito cedo antes de dar a oportunidade para as pessoas tentarem outras formas, outras terapias, outras, portanto, uhum. das dicas que vais aqui recomendar, portanto, até o próprio exercício físico, que pode, Sim. calculo que talvez seja algo que vais sugerir, não sei, mas, portanto, eu já referi várias vezes aqui nos lives, muitas pessoas sabem que eu no passado trabalhei durante muitos anos como personal trainer e eu treinei clientes que Olha. tomavam antidepressivos, que tomavam ansiolíticos e quando começaram a utilizar o ginásio, não da minha recomendação, eu não lhes mando para nada, mas também depois com a ajuda do médico, ao fazer o exercício físico, que depois param de tomar a medicação, que já não precisam tanto. E Sim. às vezes as pessoas, portanto, começam logo a tomar a medicação e isso tudo, antes mesmo de tentar outras alternativas. É claro que em casos mais graves será necessário, mas acho que também é usado em excesso hoje em dia e aqui as pessoas em Portugal estão É. extremamente medicadas. Não sei se esse é o caso também Sim. no Brasil. Uhum. Não, sim, também. Inclusive, até pessoas que não têm o próprio transtorno de Uhum, ansiedade, que é a indicação para medicamento, é quando se tem um transtorno, e não para a ansiedade comum, né? A uhum, natural, a resposta natural do corpo. E sim, eu digo que quando a ansiedade ela está mais acentuada, é sempre um sinal de alerta, que você precisa exato. ajustar alguma coisa. E se você não ajustar, você vai uma hora sucumbir, vai uma hora, né, ali dar um tilt, que aqui chama de tilt, eu não sei como é aí, né? Sim, 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 entendo. Né? Quebrou de vez. E aí, a solução do medicamento, como você falou, por ser rápido, eu tenho experiências aqui nos meus Uhum, atendimentos do seguinte: as pessoas buscam essa alternativa porque é rápido, uhum, mas vem acarretando aí outros fatores. Por exemplo, não tem um diagnóstico preciso, muitas vezes toma até por conta própria, uhum, consegue
sei como e acaba tomando porque o amigo Exato. indicou e não mesmo o médico. Então, não tem um diagnóstico se realmente é um transtorno de ansiedade, se é uma depressão, se é outra coisa, né? Para estar tomando a medicação correta. E aí acarreta outros sintomas, físicos inclusive, e não trata, e aí para com a medicação, e aí volta tudo de novo. E às vezes são pequenos ajustes, como você falou, né? Atividade física, sair do sedentarismo, sono, relacionamento, o que é, né? Uhum, E às vezes a gente toma medicação para calar uhum. algo que a gente deveria olhar. Exato. Para reprimir isso só agrava, claro, sempre mais o problema. Pois isso talvez não sei se é diferente no Brasil, mas aqui e também no Reino Unido, portanto, que vivi lá há muitos anos, tenho conhecimento das pessoas que às vezes, portanto, nem é um médico especialista, portanto, Uhum, eu penso que os psicólogos, portanto, não podem passar medicação, mas o sim, psiquiatra, sim. mas era mesmo, tanto o médico de clínica geral, não sei como é que chamam aí, portanto, o Uhum, médico, portanto, normal, isso. sim, é clínico Uhum, geral, que passa, a pessoa vai e diz, estou muito nervosa, muito ansioso, não há diagnóstico nenhum de transtorno, mas toma. toma isto. Uhum, É a solução também mais rápida, acredito, sem querer descreditar sim. aqui os profissionais de saúde, eles acredito, pensam que estão a fazer o melhor para os seus pacientes, mas acho que deve haver uma consciência para tentar primeiro outras alternativas um pouco mais holísticas também, para as pessoas tentarem outras formas antes de se. De uma certa forma é uma droga bastante forte Exato. e pronto. Então, em vez de fazer aquele trabalho interno, tão só, como disseste agora, só pôr uma máscara por cima. Uhum. Temos aqui mais alguns comentários. Portanto, a Carol está a dizer: a ansiedade pode trazer sintomas depressivos ou são coisas diferentes? São coisas diferentes, mas podem estar associadas, sim, Uhum, né? Então, assim, eu posso ter sintomas de ter a depressão e ter um transtorno de ansiedade junto. É exato. possível, mas são coisas diferentes, né? A pessoa depressiva e ter o transtorno de ansiedade são coisas diferentes, sintomas, inclusive, diferentes, mas podem estar associados. Sim, certo. E talvez portanto, uma ansiedade em excesso, um transtorno, pode depois mais vir-se a tornar numa depressão ou não? Ou Não, são? não Certo. necessariamente. Uhum, Não, ok. não. Portanto, a doutora Camila está a dizer: hoje temos muitas terapias que podem ajudar na ansiedade. Sem dúvida, concordo Sim, 100%. muitas. Como eu falei, né, assim, a ansiedade patológica, a gente precisa de tratamento acompanhado do médico, do psicólogo. Mas se você tem uma ansiedade que é natural, mas que está desregulada, essa emoção desregulada, e aí eu vou passar alguns exercícios aí simples, tão práticos, Uhum, tão, né, que as pessoas até desacreditam. Às vezes eu faço nos meus atendimentos, eu sempre dou um exercício para fazer durante a semana, entre um atendimento e outro. E aí as pessoas até negligenciam, nossa, mas tão simples, isso vai mudar o quê, né? Aí eu falo, sim, faz, só faz, me conta, e volta, meu Deus, como que isso, uma coisa tão boba, parece aparentemente boba, né, singela, pequena, sim, mudou tanto, né? Por uhum, exemplo, respiração sim, consciente. É sim, tão sim. simples. Porque isso baixa o nosso batimento cardíaco, logo vai, portanto, ter um impacto. Sim. Mas não vamos avançar, talvez faça parte das dicas e não quero avançar muito ainda. Vamos chegar às dicas no final. A Alexandra está a dizer: é verdade, todas as consultas que fiz, os médicos passaram antidepressivos para mim, sem eu estar com depressão. Sim, eu não sei se a Alexandra está aqui em Portugal ou no Brasil. Pelo nome, com os dois S, calculo que seja no Brasil, porque não é tão comum aqui em Portugal. Mas eu acho que isto acontece muitas vezes. Se conheço inúmeros casos de pessoas em que isso acontece, assim, que vão ao médico, estão um pouco Muito. nervoso, ansioso, o médico nem questiona, porque claro, não tem treino em psicologia, não, e o tempo também é difícil também com os médicos. Porque, Uhum. portanto, a não ser que seja uma consulta privada, mas Uhum. tanto que talvez seja mais comum, tanto mais agora aqui também, mas é, portanto, não tão comum em Portugal como acredito que seja no Brasil, mas os médicos têm pouco tempo também para estar com os pacientes Uhum. e também não têm tempo para dar aquele acompanhamento, também não têm o treino de nível de psicologia para ir aos pormenores dos porquês e às vezes em vez de encaminhar também para outros profissionais que pudessem ajudar a pessoa da melhor forma, um, passam logo a medicação. Não, Vamos ver só, não, tinha que muito escolher aqui verdade. mais um comentários. Um, Portanto, a
doutora Camila está a dizer, sim, falo de terapias integrativas como auriculoterapia, aromaterapia, podem ajudar muito nos cuidados de saúde. Sim, sem dúvida, e tanto essas terapias, entre muitas outras, que podem ajudar bastante. Eu acho que não perdi, tanto como disse, se quiserem adicionar comentários, se eu não respondi ou não li alguma das vossas perguntas, adicionem ali no balãozinho com o ponto de interrogação, porque senão ficam perdidas lá para cima Sim. e eu não encontro. Emily, então, o momento esperado, o que é que podemos fazer quando estamos com essa ansiedade um pouco, a ansiedade do dia a dia, mas há certas alturas em que uma ansiedade mais descontrolada, em momentos em que a pessoa sente que está a entrar numa espiral de ansiedade, é mais regular do que o normal, portanto que aquela ansiedade ligeira e ansiedade por eventos, isso Sim. todos temos e até não tem que ser negativa, como falámos ali no início, mas a pessoa sente que está a entrar numa espiral que não se está a sentir bem. E como é que, algumas dicas, o que é que podem fazer para ajudar? Uhum. Eu sempre falo que quando a gente começa a aplicar algumas coisas básicas no dia a dia e percebe, né, o quanto a ansiedade começou a equilibrar, é como se tirasse uma venda dos nossos Hum, olhos. Nossa, assim, era isso, né? E a gente começa pelo básico, como eu já falei, sono regular, e aí sono é realmente sono de qualidade, dormir as horas que você precisa, no horário uhum. ali, acordar, né, tentar dormir mais cedo, acordar mais cedo. Dorme no mesmo dia que você acorda. Não. Desculpa, é isso mesmo. Você dorme Sim, no mesmo dia que você sim, acorda. sim, Então, essa história sim, de sim, você ir sim. dormir no outro dia, entende? Você Se passa acordou da 6 da manhã meia-noite, já é e no passou mesmo da dia. meia-noite a outro dia. Sim, sim, Eu sim, sempre sim, brinco sim. com isso. E aí, alimentação também. Quanto menos alimentos industrializados, esses ultraprocessados, já se comprovou que o número de depressão e transtorno de ansiedade tem aumentado Uhum, também pelos alimentos que a gente consome, muito ultraprocessados, cheio de químicos, aditivos. E isso uhum, também traz, querendo ou não, parecendo até, né, nossa, será o alimento que eu consumo está me trazendo ansiedade? Sim, pode ser sim. Então, diminui uhum, mais alimentos de verdade, menos alimentos de mentira, que são esses alimentos ultraprocessados. Quanto mais próximo da natureza, melhor. Atividade uhum, física, como eu falei, não existe tratar ansiedade sem tratar sono e atividade física, sem uhum, incluir aí na tua rotina o sono e atividade física. Uma outra estratégia que eu uso são os diários das emoções, que eu chamo, né? Na outra live que a gente teve, a gente aprendeu a identificar as nossas emoções, uhum, nomear as emoções. E o diário é exatamente você fazer um relato das suas emoções uhum, no dia. Então, acordei feliz, e escreve mesmo, né? Tal horário eu me senti ansiosa, tal horário eu fiquei muito irritada. E aí você escreve por que você ficou irritado, né? E aí você vai fazendo esse diário dia a dia. uhum, Porque você vai ler ele, reler ele em alguns momentos e vai começar a perceber padrões. uhum, Não existe, eu fiquei ansioso por várias coisas aleatórias. É sempre tem um padrão ali. E esse padrão é o que você vai focar para tratar, para trabalhar, uhum, né? Quais pensamentos vieram? Então você pode relatar nesse diário também quais pensamentos vieram naquele momento que você estava se sentindo ansioso. E aí você vai, depois do diário, né? Depois de um tempo, você ali percebendo esses padrões, se precisar de ajuda de um terapeuta, eu acho importante, de um psicólogo. sim, Mas se você consegue, tem essa autonomia, consegue perceber, você olha, então é isso que está me trazendo ansiedade. Então é isso que está uhum, desencadeando sintomas ansiosos. E aí você vai olhar com atenção para esse ponto que está te trazendo, né, a tal da ansiedade. Então esse é outra atividade. A respiração, como eu uhum, falei, por que respiração? Quando a gente está ansioso, nossas respirações são curtas. Pode observar, se uhum, você estiver ansioso, sua respiração ela é curta, ela é rápida. E essa respiração rápida está mandando informação para o seu cérebro de que você está ansioso e vai retroalimentando isso. Quando a gente faz respirações conscientes, lentas e profundas, que é aquela respiração que você para, você começa a inspirar bem lentamente, segura a respiração e solta lentamente, o mais lento que você puder, você está mandando informação para o seu cérebro que você está relaxado, que você está seguro, que você está bem. Então, quando você passa essa informação para o seu cérebro, ele entende. E aí uhum, ele vai acalmando naturalmente. Então, sempre façam o uso da respiração. E eu não falo só no momento que você se sentir ansioso. Você manda essa informação para o seu cérebro 3 vezes no dia. uhum, Ele vai
entender que você está relaxado, tranquilo. Então, de manhã, de tarde, de noite, bote um alarmezinho ali no celular para te lembrar de fazer essas respirações conscientes. Faz 10 ciclos. Não vai te tomar nem acho que 2 minutos do teu dia, né, de cada turno, e vai te ajudar muito. Vai mandar informação de relaxamento para o teu cérebro. E ele vai entender. Assim Perfeito, só essa dica como sim, sim. pode Não, falar. só a dica da respiração é fantástico, porque é algo que a pessoa pode aplicar logo. Sim. Uma pessoa que não tem o hábito de fazer exercício físico pode, não sei, ainda tem que se organizar e o tempo, isso apesar de. E que já, portanto, vou ler aqui e vi aqui tem uma pergunta, portanto, a perguntar em relação se caminhada é suficiente, mas já lá vamos. Mas a respiração é algo que podemos fazer agora, já, em qualquer momento, Sim. em qualquer altura. E eu sei, tanto por experiência própria, é bastante eficaz, porque quando estamos ansiosos e nervosos, o nosso coração também bate a um ritmo muito Uhum. mais rápido e com essa ansiedade diminuímos o batimento cardíaco e tem um efeito calmante logo de imediato. Então, se não Uhum. fizerem mais nada do que a Melissa, façam tudo, porque o dormir e tudo o resto, isso é tudo muito importante. Mas só esta dica aqui da respiração é bastante importante e também fácil aplicação. Um, Sim. Relativamente à pergunta, portanto, tinha aqui alguém que tinha perguntado, ver se eu encontro quem foi, se uma simples caminhada é suficiente. Se seria considerável. Sim. Portanto, foi o Rodrigo que perguntou. Sim. Muito. Sair do sedentarismo. Coloca o Uhum, corpo em movimento. Às vezes até um alongamento, uhum, né? Para quem não pratica atividade física, começa com um alongamento. Começa sim. despertando teu corpo ali todo dia, 20 minutinhos, 10 a 15 minutos, alongando mesmo, Uhum, vendo, sentindo o seu corpo. Yoga, né? O que uhum, quem é praticante sabe os efeitos, é maravilhoso. Então, só em você movimentar seu corpo, você já está ali despertando ele. Eu sim. lembro sempre que somos corpo, mente e espírito. Então, se você só trabalha a Uhum, mente, você vai. É como se alguma coisa fosse te cobrar ali. Cadê seu corpo, né? Cadê uhum, seu espírito? E assim exato. também, se a gente só trabalha o corpo, esquece da mente, chega um momento que também vai ser cobrado. Olha para essa parte aí, você está Uhum. deixando dormir. Então a gente precisa olhar, nos olhar como ser integral. E não dá para a gente trabalhar emoções sem olhar para o corpo. Certo. Sim, não sei. E também, portanto, relativamente à caminhada, às vezes também a caminhada seria, a não ser que alguém tenha uma esteira em casa, mas normalmente a caminhada é fora e também com esse contacto com a natureza. Hum. Claro, a caminhada depende onde a pessoa vive, se está numa cidade muito movimentada, mas se tiver um parque ao pé que possa ter esse contacto com a natureza, acredito que também é bastante positivo. Sim, sabe uma técnica também que é tão simples, as pessoas nem acreditam, que se chama enraizamento, que é você Uhum, pisar com os pés no chão, descalço. E de preferência, sim, na natureza, na grama, é muito bom. Mas se não tiver grama, pisa no chão em casa mesmo, assim, sim. sente o chão, sabe? Assim, é como se você estivesse sentindo raízes nos seus pés. Isso te Uhum. traz segurança, coragem. Para quem está sentindo ansiedade também é gostoso. E é bem simples, muito simples. Assim, nossa, não acredito, né, que uma coisa dessa pode me ajudar. Pode, sim, bastante sem dúvida que eu gosto de fazer isso de vez em quando, também gosto de fazer isso. Às vezes quando vou passear o meu cachorro e gosto de ir pelo parque e pôr os pés no chão, acho que é muito bom. Relativamente tanto ao sono, uma questão, não é pergunta daqui, uma questão minha. Às vezes as pessoas quando estão com ansiedade também têm dificuldade em dormir. Talvez a parte do sono seja mais difícil de implementar para Uhum, algumas pessoas, logo desde o início. Mas acredito que tanto a parte do exercício como a parte uhum. da respiração irá ajudar também a melhorar o sono. Muito, muito. É por isso que eu falei, não dá para a gente só fazer uma coisa no Uhum, básico, né? Alimentação. Então, será que está comendo demais antes de uhum, dormir? Que também traz aí essa insônia, né? Traz insônia. uhum. Será que se não está praticando atividade física, seu corpo nem está cansado? Como que ele vai descansar, dormir, fechar o olho e você vai relaxar e dormir? Então, faz uma atividade física para melhorar o sono, né? Tem muitas técnicas que a gente usa para melhorar o sono. Eu tenho, inclusive, um checklist da higiene do sono. Quem quiser, eu posso Uhum, até mandar, porque ele é um checklist mesmo, para você ver assim, o que é que você está fazendo que está atrapalhando o teu sono, uhum, sabe? Então, às vezes toma muito café à noite, outras coisas, tem vários lá, vários pontos no checklist. Até
a sua cama, assim, será que ela está confortável para você? Se o travesseiro está gostoso, se está limpa, sua cama, isso Uhum. influencia também. Então, assim, tem vários fatores do checklist do sono. Quem quiser, me manda um oi, ou então eu posso mandar para a Patrícia colocar lá no Telegram, em alguma Sim, rede sim. social que eles possam acessar. Eu acho válido. Ótimo, excelente ideia. Sim, vamos ver depois qual é a melhor forma. Se calhar, se enviares, podem também, se tanto enviar, se quiserem já, de imediato, aliás, já está tarde, a Emily não tem que enviar para hoje, para vocês hoje, mas também nós podemos também publicar nós para facilitar. É, Está aqui um até nos comentário do. stories, né? Até nos stories, exatamente. O que importa é terem acesso à informação. O Virgílio está a dizer que penso que em termos de alimentação é ao contrário. Não sei bem a que se refere, portanto, falámos relativamente à alimentação processada e, pelo que eu sei também, pelo meu background de personal trainer, sei que realmente acho muitos estudos que provam que realmente a alimentação processada pode causar estes problemas, inclusive mesmo em crianças, aqueles Uhum. todos aditivos dos E, já está bastante provado que até aumenta o déficit da atenção e muitas coisas. Então, não sei se ele está a referir a reduzir, por vezes, reduzir uma pessoa que esteja a fazer uma dieta, já estamos a entrar no âmbito, mas reduzir muito os hidratos de carbono. Sim, isso pode às vezes dificultar o sono, mas aqui não tem a ver com tanto de início, até a pessoa se adaptar, porque os hidratos de carbono aumentam um pouco a serotonina. Não sei se é isso que ele está a referir, mas em relação aos aditivos, eu concordo a 100% com o que a Emily disse. Não sei a Uhum. que se está a referir, talvez eu não tenha entendido bem o comentário e a questão. Eu acho que ele relacionou o alimento ao prazer, né? Como algo que fosse trazer Sim, prazer e nos deixar felizes. uhum, É, e realmente, assim, a gente sabe que muitas pessoas usam o alimento como fonte de prazer, mas a gente sabe que os ultraprocessados, eles têm muitos aditivos químicos, como a própria Patrícia acabou de falar, e é isso que está impactando uhum, muitas pessoas. Os transtornos, eles estão se acentuando, já tem estudos científicos que comprovam relação entre o aumento da depressão e o alimento ultraprocessado. E eu sei que é gostoso, né? Mas existem também. Não, entenda que quando eu falo alimentos de verdade, não quer dizer que são alimentos ruins, sem gosto, sem prazer. Você pode sim fazer algo gostoso e com menos química, com menos. Eu não estou falando de dieta sim, também, tá, gente? Assim, só para entender, aqui a gente não está falando de dieta, você vai ter que restringir sua alimentação e comer agora pouco. Não estou falando disso. uhum. Estou falando sobre menos química. Quanto mais perto da natureza o alimento, melhor para nossa saúde. E quanto mais perto do alimento, menos aditivo químico, né? Então, menos a gente vai acabar afetando nossa saúde mental também. Sim. O Virgílio acrescentou aqui e vi que era isso realmente que ele estava-se a referir relativamente ao prazer, porque eu vi agora aqui E o sabe, outro comentário. sim, e sabe um ponto muito importante também, já inúmeros e Uhum, inúmeros estudos, e psiquiatras falam muito isso nas redes sociais, que eu já vi, que é o intestino e o cérebro, eles estão totalmente interligados nessa simbiose aí uhum, da saúde mental, que acaba afetando nossa química cerebral e diretamente a nossa saúde mental, né? Então, sim, se o seu intestino ele uhum. recebe muito ultraprocessados, ele não vai digerir bem, porque ele não é Sim. acostumado com ultraprocessados, né? Nossa espécie, ela está acostumada com alimentos crus, da natureza, enfim. E hoje a gente se empanturra de um monte de químicas e ultraprocessados que causam fissuras no nosso Uhum, intestino e aí acaba indo para a corrente sanguínea, que acaba indo para o sistema nervoso e afeta a uhum. nossa saúde mental. Ainda Sim. tem esse fator. Exato, e o tipo de bactérias também que depois ficam também nos intestinos também afetam e há já muitos Isso. estudos sobre isso. E, portanto, também em relação, agora, referi já que falamos da alimentação e ansiedade, também o facto de muitas pessoas comem demasiado ou coisas que podem achar que são gostosas para compensar, para tentar preencher algo e como mecanismo da ansiedade, mas isso depois também pode aumentar a ansiedade porque excesso de peso, pior, Aham. tanto problemas de saúde, depois isso também em si pode causar aquele temporariamente. Compulsão. A compulsão temporariamente pode ajudar, mas depois a longo prazo só irá aumentar e causar mais problemas. E também o facto portanto, em relação ao sono, se forem de comer muito antes de dormir, a pessoa pensa que quando come muito que a pessoa dorme. A pessoa pode até adormecer assim às vezes, mas não está a descansar propriamente por causa da digestão também. Uhum. Um, então tudo isto também irá afetar o sono e por sua vez vai refletir
como a Emily já falaste sobre não dormir bem, depois também se vai a refletir na ansiedade. Então é quase um ciclo. Então todos estes aspectos que referiste são extremamente importantes, não uns mais do que os outros, mas claro, às vezes começar por um deles, um pequeno passo de cada vez já pode fazer uma enorme diferença. É muito para quem quer começar, mas acha que isto é tudo muita coisa, muito comer menos processados, de repente ter que dormir mais horas do que aquilo a que estão acostumados, implementar a respiração, por muito natural que pareça, às vezes pode parecer um pouco confuso para as pessoas. Eu não consigo fazer isto tudo, ainda me está a causar mais ansiedade de ter que fazer isto tudo. Por onde começar? Qual seria se tivesses que dar uma ordem? Vamos fazer isto primeiro e depois implementar aquilo. O que é que recomendarias? A ordem pode ser pelo básico, sono, atividade física, alimentação, relações, e relações eu falo relacionamento, né? Sim. Quais as pessoas que te cercam, a qualidade dessas relações estão boas. A gente pode também começar junto também hoje, vocês aí, respiração. Em seguida, você vai incrementando a sua rotina com algumas técnicas, por exemplo, o ancoramento, que é fazer um passeio, você pisar na grama, pés descalço, o enraizamento. Tem outras técnicas, Patrícia, eu tenho inúmeras que eu Sim, poderia claro, falar. claro. A gente Iremos tem ter que fazer outra live. muitos mais lives para continuar e seguir neste tema, porque, como já referiste, tanto a ansiedade é enorme no Brasil, sendo o país do mundo com mais ansiedade, e aqui em Portugal também é muito prevalente, tanto maior, pelo que eu sei, da União Europeia, pelo menos mais medicados. Não sei se exatamente se ou se simplesmente estão mais, estamos, quer dizer, as pessoas aqui estão mais medicadas e, e então é muito importante voltarmos e continuarmos a falar e expormos este Duas, tema. Sim, sim. sim. Dois pontos que eu acho muito válidos de falar, porque a gente está falando muito da parte fisiológica também, né? De como ajudar a parte fisiológica, mas para ajudar a ansiedade, mas, por exemplo, questionar seus pensamentos automáticos. Então, observar esses pensamentos, né? Quais são os pensamentos que mais vêm para você? Que pensamentos são esses? Comece a observá-los, o diário que eu falei, né? O diário ali que eu pedi para vocês escreverem, o seu diário da emoção, é justamente para você perceber quais pensamentos vêm junto com essa emoção e a partir disso você começar a questionar. Eles têm validade, né? Então às vezes a gente se questiona alguma coisa, será que tal pessoa não gosta, meu chefe não gosta de mim? Um exemplo. Começa a questionar de onde tem fundamento esse pensamento, né? Será se foi uma fala dele há um ano atrás que me impacta até hoje? É válido, hoje em dia ele também, né? Será que é isso mesmo? Então, assim, a gente começa a questionar a validade dos nossos pensamentos para também nos ajudar nessa ansiedade que a gente fica ali no dia a dia sentindo. E se as pessoas, portanto, começarem a reparar num pensamento recorrente que lhes causa ansiedade, qual a melhor forma de redirecionar? Portanto, quando começo a ter mais consciência, eu quando penso em algo, começo o coração a ficar mais acelerado, começo a ficar mais ansiosa. Como é que a pessoa pode fazer para. Porque não se deve ignorar pensamentos, não é? Não se deve reprimir Não. pensamentos, deve aceitá-los, mas como redirecionar, portanto, esses pensamentos para terem menos impacto negativo? Questionar a validade deles e a gente se questiona mesmo, assim, ele é real? De onde ele veio? Por que eu estou pensando nisso? Se faça perguntas, se questione. Né? É igual um amigo seu que chega para você e fala alguma coisa sobre o que ele pensa, e aí você questiona para esse amigo, sabe? Por que você está pensando isso? Né? Vamos supor que um amigo seu chega e fale assim: você me tratou mal tal dia. E aí você questiona, mas por quê? O que foi que eu fiz? Né? Em Sim. que momento? Sabe esses questionamentos para você investigar se realmente é verdade aquilo ali? Você se faz esses questionamentos para comprovar se ele é válido ou não. Você pode até pedir ajuda de alguém, né? Claro que você confia, para, olha, sabe, eu estou pensando tal coisa. Vamos aqui comigo para a gente conversar. Se não puder, e assim, se puder fazer terapia, o avanço é triplamente, né, melhor, Sim. porque você vai ser direcionado a questionar esses pensamentos, a conduzir esses pensamentos por um terapeuta, um psicólogo. Mas se você não faz terapia, você pode fazer dessa forma como eu estou dizendo, assim, se auto-questionar, fazer perguntas para você mesmo, né, direcionar esses pensamentos, validar eles, se eles são reais ou não, se é só o pensamento que você está criando, que não tem uma base, um fundamento, que foi de 5 anos atrás, ou que
né? Então você começa a se perguntar. E aí você pode começar a substituir esses pensamentos intencionalmente por pensamentos fortalecedores, né? Que Sim. te fortalecem, em vez de te limitar. Sim, e muita da ansiedade não só é pensar no que aconteceu, mas também as pessoas vivem muita ansiedade. Até o Eckhart Tolle diz que às vezes as pessoas pensam muito no passado, vivem em depressão, as pessoas que pensam muito no futuro vivem Aham, em ansiedade e, portanto, a sim. importância de viver no agora e de fazer esse trabalho. Porque as pessoas às vezes estão ansiosas com algo que não aconteceu, que Uhum, possivelmente nunca virá a acontecer uhum. e não há necessidade nenhuma. Portanto, portanto, todas essas técnicas irão ajudar com isso, porque é uma preocupação, como se diz, preocupação é uma preocupação Pronto, da sim. mente, não é? Emily, já estamos aqui há mais de uma hora, não te prendo durante mais tempo. Eu sei que o Brasil, portanto, ainda é cedo, deve ter também Sim. outras responsabilidades e para quem está aqui em Portugal também já está a ficar tarde. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada por este live. Este tema tem muito ainda por descobrir, então com certeza que iremos estar aqui outra vez para falar. Para quem, portanto, sigam a Emily, sigam ela aqui no Instagram, portanto, vamos deixar depois também com a gravação diretamente o link para a página da Emily, mas entretanto, se clicarem, portanto, ali em cima, conseguem encontrar o Insta dela e acredito que na página terão, portanto, informação se alguém quiser, portanto, trabalhar com, portanto, fazer terapia diretamente com a Emily, portanto, ela para quem entrou depois, a Emily é uma psicóloga e dá consultas online também. Mesmo Exato. que alguém que esteja em outras partes do Brasil ou aqui em Portugal, em qualquer parte do mundo, porque temos aqui seguidores de todas as partes do mundo, e, portanto, podem também entrar em contacto com a Emily. E, portanto, ela terá também uma palestra, que ainda não sei bem qual será o tema exato, mas talvez aqui irá aprofundar um pouco do que aqui falámos, mas depois iremos divulgar melhor mais próximo da Sim. data. Mas muito obrigada, Emily, muito obrigada a todos que aqui estão. Quem não entrou desde o início, assistam ao live. A gravação, vai ficar a gravação disponível, porque tem bastante informação importante logo desde o início. E quero também deixar aqui o convite para quem ainda não se inscreveu na Masterclass de Feng Shui, que também pode ter um impacto a nível energético, a nível da ansiedade, porque às vezes há aspectos, coisas da nossa Uhum. vida em que, tanto tem o facto que referiste de dormir numa cama limpa, portanto isto não é bem Feng Shui, é senso comum de uma certa forma, mas há muitas coisas no nosso ambiente que nos podem causar ansiedade. Às vezes um objeto mal posicionado, muitas coisas que eu não sou nenhuma expert em Feng Shui. Temos tanto a Masterclass gratuita com a Mary Diamond, em que podem aprender mais sobre o tema. Isso também pode ajudar, portanto, a harmonizar o vosso ambiente, que também pode ajudar um pouco na ansiedade. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Emily, até breve. Tchau, tchau, Beijos. beijo. Tchau. Tchau.